Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Que a sua luz e paz, Senhor, nos acompanhe ao longo desse estudo e ao longo de todos os outros que faremos. Iniciamos mais um ano dispostos a aprender, a contribuir também com aquilo que aprendemos, e que a sua sabedoria e paz esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, começamos então, né, o nosso estudo falando um pouquinho aí sobre o livro Gênesis. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ele foi escrito há aproximadamente 3.500 anos. Foi escrito por Moisés, tá? E é um livro muito comum aí na nossa cultura, né? E também pelo fato de ser muito popular, acaba que é um livro que muitas vezes é tido como um livro de historinha, né? Uma Arca de Noé, Adão e Eva, e a gente não se atenta muito para a profundidade que esse livro tem. E assim como o Evangelho de Jesus e os outros textos bíblicos, é um livro que, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos conseguindo, né, entender a dimensão. Então aqui eu separei alguns trechos que está na introdução desse livro, na minha Bíblia, que eu tenho aqui, que é a versão da Congregação Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje as traduções elas conversam muito entre si, uma acaba que fortalece a outra, já não tem muito mais divergência, nem mesmo entre Bíblias, né, tidas aí de uma religião ou de outra. Então, é muito importante quando a gente tem o livro, né, a Bíblia, a gente lê a introdução do livro, né, igual aqui a introdução do Gênesis, porque aí dá para nós uma ideia geral e faz a gente olhar também com um olhar diferenciado aí para as questões do livro. Bom, todo mundo consegue ver o que está plotado aqui, né? Alguém me responde aí, por favor. Vocês conseguem ver? Alguém falou, mas... Você está falando da introdução? Isso. Vocês conseguem ver o que está escrito aqui, né? Na introdução, sim. Beleza, então. Olha só. O livro, então, gente, ele é muito popular, né? E até por essa popularidade acaba que ele passa muitas vezes numa leitura aí como um livro de historinha ou até mesmo de ciência, mas é um livro que aborda muito mais do que isso. Gênesis não é um livro de história ou de ciência no sentido moderno, mas mesmo assim evoca a vida do Antigo Oriente Médio e as perguntas que os antigos tinham a respeito de Deus, do mundo, do ser humano, da vida, da morte, do bem e do mal, do indivíduo, sociedade, família, cultura e religião. É um livro, então, que Moisés escreve para atender à curiosidade do povo hebreu, para atender também aos nossos questionamentos. E, como eu disse, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo. Muito importante, gente, citarmos, né, que Jesus, nosso guia e modelo da humanidade, governador do nosso planeta, criador do planeta Terra, supervisiona, né, todas as atividades relacionadas ao nosso planeta. E certamente o Gênesis, embora tenha sido um livro escrito para atender os anseios daquela época, primeiramente, ele acaba que serve para nós, e quem já está no estudo aí, vê, né, o quanto da nossa vida atual tem no Gênesis. Nós vamos buscar isso também, tá? E o livro que na primeira parte, né, predomina a relação do ser humano com o solo, o chão humano, né, o significado aqui, vem falando para nós talvez do principal personagem do Gênesis, que é o Adão, né, e o Adam, a raiz hebraica aqui, lembra o solo, nós vamos discutir isso mais para frente, mas só para a gente ver essa questão aí da introdução. E aí, gente, uma coisa interessante, né, que já começa a clarear também as nossas ideias, que Adão, Eva, todos os personagens ali do Gênesis, eles não representam, né, só um personagem. Né? Isso está na introdução de uma Bíblia, né, católica. Retrato do ser humano universal, Adão e Eva, somos todos nós. Então nós vamos ver a simbologia de Adão e Eva, né, o que significa, e isso expande também para outros personagens conhecidos, Noé, Abraão,
Jacó, Rebeca, Raquel, todos os outros, vários outros que aparecem aí. Então, temos personagens bíblicos em que existe uma evidência que eles existiram. Moisés, por exemplo, né, existiu, tanto que escreveu Gênesis. Temos outros que não temos evidência que eles existiram. Adão, Eva, né? Adão e Eva, então, hoje é muito mais aceito que simboliza o início da humanidade, mas não personalidades individuais. Isso, inclusive, está escrito para nós no Livro dos Espíritos, que aquele que nós chamamos de Adão pode ter sido baseado em um personagem que sobreviveu a uma época aí que teve uma grande dizimação da nossa sociedade, mas que o mais correto é a gente compreender como símbolo. Tá? E o Gênesis, então, à luz do Novo Testamento, faz descobrir a lógica da eleição de Deus, que chama o que é humanamente menos importante para ser o realizador do seu plano de salvação. Essa lógica se consumará em Jesus de Nazaré, no qual o primeiro Adão é passado a limpo. Adão, com quem entrou o pecado e a morte no mundo, é contraposto a Cristo, autor da justificação e da vida. Na nossa introdução aqui, nós percebemos a abordagem, então, e já gostaríamos de falar da abordagem que nós fazemos do Gênesis, principalmente no sentido evolutivo e, a partir do capítulo 2 e 3, evolutivo psicológico. Isso aqui é importante, ó. Mostra, então, uma ligação entre o Adão e Cristo, ou seja, é a evolução do ser humano desde os primórdios até o patamar de espírito puro. É isso que a Bíblia vai narrar para nós quando nós pegamos ali simbolicamente, fazemos as devidas interpretações do Adão até o Cristo. Tá? Então, nós vamos abordar o Gênesis, e estamos, né, já abordamos o Gênesis em uma perspectiva evolutiva. E isso vai ficar muito claro para nós aqui na revisão do nosso capítulo 1, que começa assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui, gente, na linguagem hebraica, né, quando fala criou Deus os céus e a terra, está falando para nós que Deus criou tudo, tá? Deus criou tudo. Ou seja, desde os limites do chão até os confins do espaço. Tudo que nós observamos foi criado por Deus. Então aqui já tem uma linguagem mais simbólica do povo hebraico para narrar que Deus é o criador de todas as coisas. O livro poderia parar por aqui, né? Porque já atinge o objetivo. Mas é característico da linguagem hebraica também trazer uma abordagem geral e depois trazer detalhada essa abordagem. Então a primeira abordagem aqui é geral. No princípio criou Deus o céu e a terra, criou tudo. Tá, como que foi que ele criou tudo? Aí começa o capítulo 1. O capítulo 1 do Gênesis, e aí quando nós falamos do livro Gênesis, o capítulo, né, o Gênesis é o que? Genealogia, ou seja, criação. E o capítulo 1 traz a criação de todas as coisas. Depois, no capítulo 2, vai detalhar para nós a genealogia ou a criação do ser humano. Capítulo 3 vai falar para nós da genealogia do mal. Como que surge o mal? Aí já não é Deus criando, mas como que o mal surgiu, está descrito no capítulo 3. Capítulo 4, que foi o que nós paramos, fala para nós da genealogia da dualidade, que aí vai ser retratada por Caim e Abel. Então, capítulo 1, ele fala para nós da criação de tudo. Primeiro, numa abordagem geral, que Deus criou o céu e a terra, e depois uma abordagem mais detalhada falando para nós da criação do universo e da criação do nosso planeta. O que o capítulo 1 fala para nós da criação do universo? Fala assim, né? E ele começa: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outras traduções, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu destaquei isso aqui porque quando nós falamos desta imagem, gente, ela é muito bonita, né? O pairar, né, se a gente for entender o pairar, também na linguagem hebraica, é como se fosse o beija-flor, né, quando ele para pegar o néctar da flor,
e ele continua batendo asas, né? Então ele paira, né? Então é a imagem de Deus sobre as águas e batendo asas, né? Quando bate asas, desloca-se vento, né? E é como se tivesse então ali um sopro, né? Um vento sendo deslocado. E isso também, na linguagem hebraica, a palavra vento, ela vem da mesma raiz que é pneuma, que significa também sopro e também espírito. Então, de pneuma vem vento, sopro e espírito. Olha como que isso fica bonito quando a gente pega, então, o Espírito de Deus pairando, né, sobre as águas, se movendo, deslocando o vento, e esse vento representa também Espírito. Tá? Então, nós temos aqui o início da criação, e vale destacar, né, chamar a atenção, que se o nosso planeta ainda não foi criado, né, não foi relatado isso aqui, que água é essa que está falando? Não tem, né? A criação da água, H2O, a água que nós usamos para nos hidratar. Então isso aqui é uma simbologia de uma coisa que não é a água convencional. E à luz do Espiritismo, nós podemos inferir que essa água aqui, né, o que a água representa nos textos bíblicos? Tudo que nós temos no nosso planeta, direta ou indiretamente, depende da água. Né? Assim, né? Tudo não, mas a grande maioria das coisas. Se nós olharmos ao nosso redor, se temos móveis de madeira, essa madeira um dia foram árvores, né, que precisam de água. Se nós temos os animais, nós seres humanos precisamos de água. Até nas indústrias precisa da água, nem que seja para a limpeza dos equipamentos. Então, água é através da água que se cria tudo. E isso lembra para nós um elemento muito interessante que a doutrina espírita traz para nós, que é o fluido cósmico universal, ou fluido primitivo. Então, esta imagem, à luz da doutrina espírita, nós podemos dizer o Espírito de Deus movendo, criando, através do fluido cósmico, né? Então, aqui, pairando sobre as águas, ou seja, trabalhando, deslocando o vento, que também representa espírito, e trabalhando com as águas. Isso aqui, gente, à luz do Espiritismo, quando nós pegamos o livro Missionários da Luz, né, André Luiz narra para nós sobre esse fluido cósmico universal, né, e não só nessa, mas em várias obras da doutrina espírita, nós temos o relato de que Deus, somente Deus, consegue criar espíritos e fluido cósmico universal. Só Deus faz isso. Então aqui nós estamos no primórdio mesmo, né? Os primeiros momentos da criação, e Deus criando os elementos fundamentais que vão dar origem a todo o universo. Tá? Essa água, então, representando o fluido cósmico. E aqui, ó, no 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Aqui, quando nós fazemos o estudo detalhado, né, a gente vai lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, não vai dar tempo da gente fazer hoje, nesse resumo, mas o primeiro capítulo do Evangelho de João fala para nós sobre essa luz. Essa mesma luz, através dela todas as coisas foram feitas. Essa mesma luz também é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o Evangelho de João narra o nascimento de Jesus comparando com essa luz criada aqui por Deus. Se nós estamos falando então de Deus criando fluido cósmico e criando espírito, o maior exemplo de espírito que nós temos, de acordo com o livro dos Espíritos, é Jesus Cristo. Então, se nós pegamos o Evangelho de João, ele esclarece para nós, bonitinho, que essa luz aqui simboliza Jesus, e Jesus simboliza para nós o modelo, né, de espírito que nós almejamos ser. Então, para trazer um exemplo de criação de espírito, está aqui a luz, né, que é Jesus. Olha o destaque aqui que essa luz ainda não é a luz física, né, porque o Sol não tinha sido criado. Era boa a luz.
ser bom, né, não é uma característica de coisa material somente, mas é uma característica de um ser, né? É bom ou mal. Então, viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. É assim quando nós evoluímos, quando nós nos tornamos seres de luz, seres espíritos puros evoluídos, energeticamente, automaticamente somos separados das trevas. Um espírito menos evoluído não consegue chegar próximo de um espírito puro, de um espírito evoluído, mais evoluído que ele, a menos que esse espírito mais evoluído deixe. Então isso aqui é lei divina, tá? Tornamos-nos evoluídos, automaticamente nos separamos das trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, foi tarde manhã, o dia primeiro, tá? Quando nós falamos de dia e noite aqui, mais uma vez símbolos, né? Porque se não tinha ainda criado céu e lua, sol e lua, não tinha ainda essa separação entre dia e noite. Dia e noite, então, representa para nós operações relacionadas aos espíritos, né? Quando nós falamos de dia, é a operação produtiva, é a operação mais normal, de acordo com a lei, né? É aquilo que a gente faz e que não tem problema, que a gente faz sem medo dos outros verem. Tudo que é errado a gente quer fazer mais no escuro, na calada, né? A maioria dos crimes acontece à noite. Então aqui tem uma simbologia mais de operação do que de período mesmo. E disse Deus, vocês estão ouvindo o Heitorzinho participando aí, né? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Essa separação entre águas e águas, se água aqui é fluido cósmico universal, essa separação entre águas e águas é narrada para nós no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel descreve que Deus, né, tem aqueles espíritos que criam grandes coisas. Então, no nosso caso, é Jesus Cristo, esse espírito responsável por criar o nosso planeta. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai trazer para nós as figuras dos co-criadores. Então, nós temos co-criadores em plano maior, que são espíritos igual a Jesus, que trabalham diretamente com Deus, criando coisas de acordo com a lei de Deus, coisas perenes, duradouras. Então, separação entre águas e águas é o quê? A luz do Espiritismo e da criação. Deus disponibilizando massas, né, se é que a gente pode dizer assim, massas de fluido cósmico, quantidades de fluido cósmico, para que espíritos co-criadores em plano maior pudessem fazer as suas obras. No caso, a obra de Jesus, a criação do nosso planeta Terra. Então, esse momento aqui, ó, quando nós falamos do dia 1 e 2 de Gênesis, nós estamos falando de Deus criando o universo, criando fluido cósmico, espíritos, e aqui a separação entre águas e águas é a disponibilização de massas de fluido cósmico para que os co-criadores em plano maior pudessem trabalhar. Isso na ciência, para nós, pode ser entendido como uma grande explosão, né, ou Big Bang, onde houve a separação entre matéria, né, primeiro, né, energia, que depois foi se condensando, transformando em matéria e gerando o nosso universo. Na doutrina espírita não existe efeito inteligente como o nosso universo sem uma causa inteligente por trás, e é isso, né, que é Deus, a causa primária e inteligência suprema. E fez Deus a expansão, né? Essa palavra é bonita, porque na teoria do nosso universo encontra-se em expansão. E separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Se nós olhamos para o céu, então, quando nós falamos do universo e olhamos para o céu, a gente, né, ou melhor, quando falamos de universo, nós tendemos a olhar para o céu, né? Era como se a gente estivesse embaixo do universo. Embora sejamos componentes do universo, a gente tem essa impressão, né? Então, é a separação para gerar planetas e espaço. Águas de cima, água de baixo. Fluido cósmico universal em cima e embaixo.
E chamou Deus a expansão céus, né? Olha, céus. Então, nós vemos aí vários céus, nós temos várias galáxias, né? A gente olha para o nosso céu, a gente vê a Lua, o Sol, mas aqui é uma expansão de céus, várias galáxias, planetas, sistemas solares. Foi tarde e manhã, o dia segundo. Como eu disse então, pessoal, nesses primeiros versículos, estamos falando da criação do universo. E olha isso à luz da doutrina espírita. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Isso aqui já serve para nós introduzirmos a partir do dia terceiro o que acontece e qual a natureza íntima do espírito. Não é fácil analisar o espírito com a nossa linguagem. Para nós, ele nada é, por não ser palpável. Para os espíritos superiores, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe, né? Então, o espírito é o princípio inteligente do universo, tá? E aí a gente já vai começar a entender também esta abordagem evolutiva que eu falei no início. E a questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, são dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aqui é só uma parte da resposta, tá, gente? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem um princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. E depois aqui ele vai continuar falando do fluido cósmico universal. Quando nós pegamos então essa questão 27 do Livro dos Espíritos e trazemos aqui para versículos 1 a 8 de Gênesis, nós estamos falando dos três elementos gerais do universo. Deus, Espírito, né? Espírito, luz, né? E matéria, representada pelo fluido cósmico universal, que aqui é representado pela água. Então, questão 27 do Livro dos Espíritos. Isso aqui é o Gênesis, a luz do Espiritismo e a luz do Evangelho, que eu detalhei que capítulo 1 do Evangelho de João vai narrar para nós essa luz como sendo Jesus Cristo. Pessoal, nós passamos então, né, continuamos aqui, a criação, né? E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas. Apesar da água física ser uma transformação do fluido cósmico universal. Beleza? Então é disso que está falando, né? Porque aqui já tem o quê? Terra, porção seca, que é o solo, e mares. Tá? Então aqui nós temos a criação da água mesmo, H2O, né? Essa substância essencial para a nossa vida. E chama a atenção, né? E aí nós vamos, deixa eu destacar aqui também, olha o que acontece a partir do terceiro dia. Chamou Deus a porção seca terra, ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Quando nós observamos o primeiro e segundo dia, houve tarde e manhã, primeiro dia. Não tem a frase, viu Deus que era bom. Foi tarde e manhã, o dia segundo. Não tem a frase, viu Deus que era bom. Por quê? Porque aqui, gente, como é a criação do universo, do fluido cósmico universal e de espíritos, é uma criação direta de Deus. É uma criação direta de Deus. Então não tem por que Deus ver que era bom. Né? Porque ele mesmo fez, ele é o perfeito. Não tem ninguém que avalia o serviço de Deus. Se foi Deus que fez, já é bom. Então não precisa Deus ver que era bom, porque foi ele mesmo que fez. No terceiro dia, viu Deus que era bom. A criação das águas, da terra, depois a criação das ervas,
dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente é conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Gente, para Deus ver que era bom, é porque tinha outra pessoa fazendo sob ordem de Deus. Pessoa assim, na nossa linguagem, né? Outro ser, outro espírito. Disse Deus, ajuntem-se. Ajuntou, fez e tal. Deus viu que era bom. Antes Deus falava, acontecia, ele não via que era bom porque era ele fazendo. Agora não. Quando a gente fala de ajunte-se águas debaixo dos céus no lugar e apareça porção seca, e aparece terra e mar, nós estamos falando do nosso planeta. Quem fez o nosso planeta diretamente? Jesus, sob a ordem de Deus. Então, Deus dá a ordem, Jesus, um espírito puro, co-criador em plano maior, executa de acordo com o que Deus pediu. Deus confere, né? E viu que era bom. Porque é assim, os co-criadores em plano maior atuam diretamente com Deus, conseguem fazer exatamente o que Deus quer. Isso é espírito puro. Então, a partir do terceiro dia que nós vemos a criação do nosso planeta. Enquanto o primeiro e segundo dia está falando da criação do universo, do terceiro dia em diante, então, para nós, na doutrina espírita, é Jesus criando e Deus atestando, tá? Quando nós falamos dessa criação e dessa abordagem evolutiva, não podemos deixar de falar do princípio inteligente. Lembram da questão 23 do Livro dos Espíritos? O espírito é o quê? O princípio inteligente do universo. Então, vamos abordar rapidamente sobre o princípio inteligente. Olha a questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Tudo começando por um átomo e respeitando uma lei natural divina. Do átomo até o arcanjo, uma evolução divina. O princípio inteligente, então, gente, é esse elemento, né, que começa a sua evolução no reino mineral e depois no reino vegetal, animal e hominal. Esta divisão de seres inorgânicos e seres orgânicos está no Livro dos Espíritos. Allan Kardec divide isso para nós, sendo que os seres orgânicos são aqueles que já têm vida, fluido vital correndo, então, do reino vegetal em diante. Mas no reino mineral, o princípio inteligente já habita, sem ser um ser vivo. Ele habita aqui no reino mineral, aprendendo as primeiras ligações, as mais simples, as primeiras interações, para depois evoluir até e conseguir habitar reino vegetal, onde aí sim já tem vida, metabolismo, reprodução, reino animal, onde além de reprodução, metabolismo, começa a ter sentimentos. Os vegetais têm sensações, né? Quente, frio. Os animais já começam a entender quando a gente ama eles, quando a gente gosta, quando a gente é mais ríspido, né? Eles já entendem. E o homem é aquele, então, que é o ser humano. Emmanuel vai dizer para nós, no Consolador, questão 79, a evolução do princípio inteligente, no mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal instinto, o homem razão e o anjo divindade. Olha como que isso está aqui, né? Complementa a questão 540, do átomo primitivo até o arcanjo, a evolução, né? Então, nesses reinos, até o reino animal, nós temos o princípio inteligente. Encarnou pela primeira vez num corpo humano, esse princípio inteligente se torna espírito. Tá? Então, é por isso que o espírito é o princípio inteligente do universo. Na questão 60 do Livro dos Espíritos, é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? A resposta é sim. Lei de atração é a mesma para todos. E aí, né, se nós observarmos a estrutura de um átomo e a estrutura do espaço, é como se o espaço, né, fosse um átomo expandido em termos ali das suas órbitas e tal. Olha no Evangelho, gente, como que fala do princípio inteligente.
numa interpretação lá do livro Luz Imperecível. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso aqui é uma fala de João Batista. E olha a interpretação do livro Luz Imperecível, né, que é do Coordenação do Honório Onofre Abreu, aqui da União Espírita Mineira. O princípio espiritual existente na pedra, no reino mineral, caminha, evolui até individualizar-se no homem, que aceita a divindade como seu pai eterno, no verdadeiro filho de Abraão. Então, aqui no Evangelho, né, suscitar, até das pedras, suscitar filho a Abraão é o quê? O princípio inteligente, que começa no reino mineral. Olha esse dia terceiro aqui, o que tem? Primeiro, terra e água. Reino mineral. Minerais, né, estão na terra e na água. Depois, ervas. Olha só. Primeiro minerais, depois vegetais. Nós vamos perceber que o Gênesis, então, traz para nós a evolução do princípio inteligente. Tá? Terceiro dia é isso. O quarto dia, ele desloca um pouco porque ele traz para nós a criação dos luminares, do Sol, da Lua, né? E aí, gente, para quem gosta, né, de questionar o Evangelho, ateus, né, usam muito isso, como que tinha já o primeiro dia com luz se o Sol foi criado lá no quarto dia? É porque aquela luz lá não é a luz física, é espírito. Aqui é a luz física. Cientificamente, a ordem cronológica é criação do Sol, criação do nosso planeta Terra e depois criação da Lua. Mas aqui nós vemos primeiro, né, a criação da Terra e o Sol aparecendo depois. É porque o povo hebreu tinha essa ideia, né, de que Sol e Lua eram criações à parte, né, que a Terra foi feita primeiro e que depois foi criado o Sol e a Lua para iluminar a Terra. Mas não é assim, né? Na ciência já mostra para nós que não é assim. E como que a gente resolve então isso aqui, né, falando que o Sol foi criado depois da Terra? Lá no livro Caminho da Luz, Emmanuel vai narrar para nós a criação do nosso planeta e há um momento, né, lá ele narra certinho, primeiro o Sol, depois a Terra, e há um momento, gente, depois do surgimento dos primeiros vegetais, em que nuvens densas que cobriam a Terra começam a se dissipar e aí sim a luz do Sol pode entrar no nosso planeta. Então, por mais que Moisés descreva a criação do Sol como sendo depois da Terra, se nós levamos isso à luz do Espiritismo, Emmanuel traz para nós que, na verdade, o Sol já existia. Isso não está, assim, ele não está interpretando o Gênesis, tá, gente? É quando a gente junta essas coisas. Lá tem a sequência, depois da criação dos primeiros vegetais, aí essas nuvens densas se dissipam e a luz solar passa a entrar no nosso planeta. Coincide, então, com o quarto dia, que a luz do Espiritismo podemos entender como sendo o momento em que a luz solar consegue chegar no nosso planeta Terra. É como se fosse uma criação, né? Porque se ele existir e a gente não pudesse ver, né, ou sentir, era a mesma coisa de não existir. E Deus viu que era bom, né? Porque aqui é o quê? Novamente um trabalho de Jesus. Deus viu que era bom, tarde e manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas répteis de alma vivente, aves sobre a face da expansão dos céus, criou as grandes baleias, répteis de alma vivente, águas abundantemente produziram conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. Gente, depois da criação, então, das primeiros vegetais, né? Qual que é a sequência do princípio inteligente evoluindo? O reino animal. Então, o reino mineral está lá no dia 3, junto com alguns vegetais. No dia 5º, já o reino animal surgindo. E depois do dia 5º, né, que Deus viu que era bom, continua a criação. A terra produzindo alma vivente, de gados, répteis, feras, conforme a sua espécie. Isso aqui mostrando para nós um povoamento, então, de todas as partes, né? Se a gente pega o gado, é um animal doméstico. Os répteis, né, já são animais que rastejam, então mostrando ali
na terra, no nosso quintal, né, nas ruas em geral, e feras, os animais selvagens, né, que mostram para nós. Então é o quê? A terra sendo povoada de vários animais. Né? E viu Deus que era bom. Então, a continuação da criação dos animais é no dia 6. Né? No dia 6 é a continuação aí. E viu Deus que era bom. E aí, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui, gente, fica claro para nós então que tinha alguém criando junto com Deus, porque o pronome é nossa. Nossa imagem, nossa semelhança. Então não era só Deus. Que fica claro para nós que era Deus e Jesus. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, o gado, a terra, sobre todo réptil que se move à terra. O homem, então, por que ele domina sobre os outros? Por quê? É no homem, no ser humano, que o princípio inteligente passa a ser espírito. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e deu uma ordem: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então aqui nós vimos todo um processo evolutivo, e o homem, né, quando ele domina sobre os outros animais, Deus está nos dando uma missão de sermos co-criadores. No caso, espíritos menos evoluídos, co-criador em plano menor. Cuidar dos animais, cuidar das plantas, criar coisas em pequenas escalas. Co-criadores em plano maior são espíritos como Jesus, então, que manipulam grandes quantidades de fluido cósmico para gerar grandes obras, obras muito duradouras, como o nosso planeta. Co-criadores em plano menor somos nós, seres humanos, criando junto com Deus, cuidando dos animais, das plantas, produzindo coisas. E a primeira ordem de Deus para nós é frutificar, multiplicar e encher a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, né? Então aqui, primeiro cuidar dos animais, depois cuidar das plantas, é a cocriação. E a todo animal da terra e a toda ave dos céus, réptil em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Cadeia alimentar, né? Os animais, então, se alimentando de ervas, o ser humano se alimenta de alguns animais. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi tarde e manhã, o dia sexto. Então, com a criação do ser humano, deixa de ser bom e passa a ser muito bom. E aqui encerra o primeiro capítulo de Gênesis. E quando eu disse, né, estamos tratando do Gênesis numa abordagem evolutiva, o primeiro capítulo de Gênesis, ele narra para nós, então, criação do universo no primeiro e segundo dia, e Deus criando, né, fluido cósmico universal e espírito, corroborando então para os três elementos gerais do universo. Depois dos três elementos gerais do universo, começa a descrever a criação do nosso planeta e junto dele a evolução do princípio inteligente. Primeiro, reino mineral e os primeiros vegetais no dia 3, os animais nos dias 5 e 6 e o homem também no dia 6. Lembram que o livro Gênesis não é só um livro de historinha? Quando a gente pega isso à luz da ciência que o Espiritismo nos permite, e nós observamos a evolução do nosso planeta, nós vemos aqui Gênesis e Espiritismo. Formação da Terra, 4,6 bilhões de anos. Primeiras rochas, rochas. Princípio inteligente, reino mineral. Né? Primeira coisa, ó, se o princípio inteligente habita o reino mineral, é a primeira coisa que surge. Depois as formas primitivas de vida, células, protozoários e outros, né, que o Emmanuel vai destacar para nós também lá no Caminho da Luz com muitos detalhes. Passa-se então um longo caminho evolutivo e surgem as primeiras algas e bactérias. Reino vegetal, princípio inteligente então do reino mineral para o reino vegetal. Depois a evolução de outros animais, surgem mais rochas e depois os animais. Peixes,
anfíbios, insetos, répteis, mamíferos, até chegar no ser humano. Quando nós pegamos, então, o Gênesis, a doutrina espírita e a ciência, nós estamos falando, gente, da mesma coisa. O que a ciência fez foi comprovar o que estava descrito no Gênesis. E o Espiritismo é a chave que junta isso tudo. Aqui termina esse breve resumo. Ninguém perguntou, espero que tenha ficado aí claro, né? A nossa abordagem principal, então, no Gênesis é primeiramente evolutiva, mostra para nós como que está interligado ciência, filosofia e religião, assim como o Espiritismo traz para nós, e muito interessante que uma não separa, mas fortalece umas às outras. Encerramos aqui então esse breve resumo. Temos ainda uns minutos, vou passar para as perguntas, falas, quem quiser contribuir. Alguém? Todo mundo aí, gente? O Tiago. O Tiago. Eu acho que eu finalizei lá, o pessoal saiu antes da gente fazer a pressa. Ô, Tiago. Oi. Assim, naquela abordagem sua entre a divisão das águas, no primeiro momento eu pensei comigo que era a questão de Deus ter criado o universo, e na divisão das águas veio se criando as galáxias e os satélites. Eu achei que era isso. Mas Até é isso você... mesmo. É isso? Ah, tá. Mas assim, né, tem um passo Mas aí anterior. você foi abordando assim, com mais específico, deu para me entender que agrega várias outras situações, né? Também não é só essa. Só tem um passo anterior, né, que quando ele separa águas e águas, quando a gente fala de criação de galáxias, planetas, aí já são co-criadores em plano maior, ou seja, espíritos, né, evoluídos igual Jesus, construindo, né? Indiretamente é Deus. Mas essa primeira separação entre águas e águas é isso mesmo, né? Criação de galáxias, planetas, sistema solar, só que aí já com o intermédio de espíritos superiores. Com os Cristos, né? Os aí, Cristos. no caso, assim, Jesus, aí desse dia, ele veio criando a Terra, não é isso? Que você trouxe, assim, não sei. Terceiro dia em diante já narra para nós a criação do planeta Terra, através de Jesus. Uhum. É porque também, quando você falou em questão da iluminação, né? Aliás, ele falou primeiro que nasce a luz, né? Aí você trouxe a abordagem de que a luz não está direcionada ao sol, está direcionada à iluminação espiritual, não é isso? Espíritos. Essa criação da luz é a criação de espíritos. E a referência para isso, gente, é o primeiro capítulo do Evangelho de João. Leiam ele junto com o primeiro capítulo de Gênesis, e vocês vão ver lá que João está atestando para nós que essa luz é Jesus Cristo. Tá. Então, ele também, a questão das trevas também não é uma escuridão. Então, quando ele traz o sol e a lua, né, mais no decorrer dos dias, ele já havia iluminado os espíritos para essa cocriação. Pode ser abordado dessa forma assim? Também. Pessoal, essa... a ligação vai finalizar, mas aí, se tiver ainda dúvida, eu jogo outro link lá no grupo, tá? Não, na verdade, minha dúvida é só essa mesmo, porque quando vê-se de uma forma mais específica, a gente consegue entender que houve várias etapas até chegar à criação da Terra. Isso aí. Vou fazer um fechamento breve aqui, então, com uma prece, agradecendo a Deus a oportunidade de, mais uma vez, podermos estudar o Gênesis, de possibilitar hoje essa breve reflexão, mas também muito completa. Que o Senhor continue conosco ao longo dos outros estudos e abençoe cada um aqui presente, hoje e sempre. Gente, mais alguma coisa? Assim seja.